Voltando para falar um pouquinho para vocês, então, agora sobre o exercício de matemática que eu mandei. Então, esse exercício de matemática, na verdade, essa semana que passou, a prof mandou um exercício bem simples ali, de quantidade, de multiplicação, que era para dar início a esse assunto agora, que é o assunto dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo. Então, bem como o nome dele já lembra a gente do que é importante a gente ter claro na nossa cabeça e lembrar. Por exemplo, dobro, eu tenho que multiplicar então por 2, tá? Então, dobro eu multiplico por 2. Já tá falando dobro, olha lá, começa com um D de 2. Então, dobro com D de dobro, que eu multiplico por 2. Triplo, multiplico por 3. Tri, começa com tre de 3, né? Só que não é tre, é tri. Então, começa com T de 3. Então, triplo, multiplico por 3. Quádruplo, começa com quá de 4. Então, eu multiplico por 4. Quíntuplo, só o quíntuplo que não começa com 5, né? Com C. Mas o quíntuplo é multiplicação por 5. Tirando o quíntuplo que não te dá dica, todos os outros te dá. Então, dobro multiplica por 2, triplo por 3, quádruplo por 4 e quíntuplo por 5. São multiplicações, tá? São exercícios de multiplicações que a gente vai fazer agora. Então, por exemplo, na primeira questão da página 107 diz o seguinte: preciso fazer um arranjo de flores com uma dúzia. Primeiro vamos lembrar quanto que é uma dúzia. Já tá dizendo dúzia, que vem de D de 12. Então, uma dúzia nós temos 12, certo? Então, uma dúzia de rosas vermelhas e o dobro, que significa multiplicado por 2, dessa quantidade de rosas brancas. Qual é o total de rosas que deveria usar? Então, eu já tenho uma dúzia de rosas vermelhas e tenho 2 vezes a quantidade de rosas vermelhas as minhas rosas brancas, tá? Então, depois que eu descobri qual é o dobro dessa dúzia de vermelhas, eu vou descobrir a minha cor branca. E depois que eu descobrir a minha cor branca, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a uma dúzia de rosas vermelhas e somar ao valor que eu encontrei de dobro, ou seja, 2 vezes a dúzia de rosas brancas, qual é o total que eu encontrei, e vou somar. Então, eu vou somar 12 de rosas vermelhas, mais o valor de rosas brancas que eu encontrei. Somando isso, eu vou ter o resultado final da minha pergunta, que é qual o total de rosas que deveria usar, tá? Na página 108, todas seguem essa mesma lógica, tá? Igor tem 13 anos de idade e seu tio Felipe tem o triplo dessa idade. Então, se o Igor tem 13, o tio vai ter o triplo, ele vai ter 3 vezes a idade do Felipe, tá? E aí você vai me dizer qual é a idade do tio do Felipe, se é o triplo. 3 vezes a idade do Felipe. Letra C. O quádruplo de 5 é igual ao quíntuplo de qual número? Ai, meu Deus, professora, me confundiu todo, não entendi nada. Não tem problema. Então, vamos com calma, lembrando, tá? Situação, problema, interpretação, a gente lê com calma, passo a passo, a gente escreve. Quádruplo de 5. 4 vezes o 5. Então, eu já sei que essa primeira parte, o quádruplo de 5, é 4, né? Quá de quádruplo e 4, 4 vezes o número 5. Então, 4 vezes o número 5 vai dar um resultado, certo? Então, o quíntuplo vai ser 5 vezes algum número que vai dar esse mesmo resultado. Gente, é o inverso. É a mesma coisa que eu dizer 2 vezes 6 é 12 e 6 vezes 2 é 12. É a mesma coisa, só muda a ordem. É isso que você vai ter que fazer aqui. Mostrar que 4 vezes o 5 é um resultado e o quíntuplo dele é 5 vezes
5 vezes o 4 dá esse mesmo resultado. Deu para entender? Ali na segunda questão, acompanhe o diálogo entre Ricardo e sua tia. Você lê lá, aí diz: se Ricardo tem 14 anos, calcule a idade da tia de Ricardo. Aí tem que ler o textinho, porque no textinho diz: tia, quantos anos você tem? Aí ela diz: tenho o triplo de sua idade hoje. Se ela tem um triplo da idade do Ricardo, você vai fazer 3 vezes a idade do Ricardo para descobrir a idade da tia, né? Aí vamos ali da avó Beth, na página 109. A avó Beth diz para ele: e a vovó Beth? Ele pergunta, né? A vovó Beth tem o dobro da minha idade. Então, se você já descobriu a idade da tia do Ricardo, você vai pegar essa idade da tia do Ricardo e multiplicar pelo dobro, que seria multiplicado por 2, que você vai descobrir o valor, a quantidade, né? A idade da avó Beth, tá? Na terceira questão, calcule o que se pede em cada item. O quádruplo do triplo de 15. Então, 4, primeiramente. Confundir, prof, isso aqui é difícil, não sei o quê. Não, calma, vamos por partes. Então, o quádruplo do triplo de 15. Então, é 4 vezes o triplo de 15. Então, você vai fazer uma expressão. A expressão vai ser 4 vezes 3 vezes 15, tá? Se ele tá pedindo o quádruplo do triplo de 15, você vai primeiro resolver 3 vezes o 15, que vai dar um resultado. Esse resultado que for dar em 3 vezes 15, tá? Você vai colocar como se fosse uma expressão. E aqui você vai colocar o 4 vezes esse resultado que você vai descobrir aqui, do 3 vezes 15. Aqui para vocês aparece o contrário, né? Mas deu para entender, eu acho. Então, você vai fazer primeiro 3 vezes 15, que é o triplo de 15. O resultado você vai multiplicar por 4, porque ele pede o quádruplo do triplo. Então, você já tem o triplo de 15, você só vai multiplicar por 4 depois. Então, primeiro 3 vezes 15, depois o resultado multiplicado por 4, ok? Depois, na letra B, nós temos o triplo do quíntuplo de 12. Então, primeiro você vai fazer o quíntuplo de 12, que seria 5 vezes o 12. O resultado você vai multiplicar por 3. Então, primeiro o quíntuplo de 12 para depois o triplo desse resultado, tá? Na página 110, é bem tranquilo na página 110. Complete a tabela seguindo os exemplos dados. Aí nós temos, por exemplo, aqui são a primeira tabela é o dobro, né? Aí o dobro de 7, você vai fazer o dobro de 14, o dobro de 25, o dobro de 60, o dobro de 400. Aqui é o triplo, né? 3 vezes 8, 3 vezes 11, 3 vezes 23, 3 vezes 40, 3 vezes 100. Os resultados você vai colocando na terceira coluna, tá? Então, aqui, dobro aqui é o triplo, aqui é o quádruplo, né? Isso, aqui é o quádruplo. 4 vezes todos esses números, coloca a multiplicação 4 vezes o 12, por exemplo, e coloca o resultado na terceira coluna, ok? Bem tranquilo. Exercitar nossa multiplicação. Na página 111, né, continua, né, é o quíntuplo, aí 5 vezes os primeiros números das primeiras colunas e o resultado na terceira coluna. Aí a quinta questão é uma situação problema. Aí vocês leem, interpretam, tentem fazer da forma que vocês acham correta, é um desafio, tá bom? Aí vocês tentem fazer sozinho. Por hoje é só. Então, português e matemática, qualquer dúvida, pergunta para o prof, mas é bem tranquilo. Só voltando, então. Dobro multiplica por 2, triplo multiplica por 3, quádruplo multiplica por 4 e quíntuplo multiplica por 5. Vai com calma que vocês vão conseguir fazer tudinho. É um assunto novo, mas que não é tão novo, né? Porque multiplicação tá aí na nosso cotidiano diariamente.
Beijão pra vocês, tudo de bom. Façam os exercícios, ajudem o papai e a mamãe. Não precisa o pai e a mãe estar aí em cima. Tentem fazer sozinhos. Vocês sabem, vocês são muito inteligentes, muito espertos. Tá, eu tenho certeza que vocês conseguem fazer sós, com a orientação do pai, da mãe, se tiver alguma dúvida de alguma palavra, né, alguma duvidazinha. Mas eu tenho certeza que vocês conseguem fazer só, porque quando a gente tá em sala, vocês fazem sozinhos, né, a prof explica, vocês vão lá, vocês fazem. Então, eu desafio vocês a tentar fazer sozinhas as atividades e depois fazer a correção, tá? Beijo, se cuidem, lavem as mãos. Tá? E ajudem o papai, a mamãe, a vovó, os familiares de vocês em casa. Saudades imensas.